o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança, por mais que... Olá, estamos começando mais um estudo bíblico e no vídeo de hoje estaremos estudando sobre o plano da salvação. E para interagir com a gente e fazer a leitura do estudo, eu convido o nosso querido amigo e irmão, o Anderson. Para fazer os comentários e participar conosco do estudo, eu convido o nosso querido amigo e irmão Osano. Também, para participar do estudo com os comentários, eu convido aqui o nosso querido irmão Marcos. Então vamos dar início ao estudo. Eu vou pedir para o querido irmão Osano fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, a gente entramos na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor Deus, o Teu Espírito, Senhor Deus, nesse momento, que possa nos dar sabedoria, Pai, e fazer com que quem possa assistir esse vídeo possa conhecer verdadeiramente o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Nos dá sabedoria, Senhor. Protege aqueles que vão também analisar e entender a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para ter isso aqui, eu vou pedir o Anderson para que ele possa ler aqui o tópico do estudo. Independentemente de que tenhamos sido ou que tenham feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. O tópico do estudo faz quatro pregações. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? No estudo de hoje, estaremos aprendendo sobre essas perguntas. A Bíblia irá responder a cada indagação que ficou aqui aberta. Então eu vou ler aqui a primeira pergunta do estudo de hoje. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Em Romanos 5,12, a Bíblia nos dá a resposta. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6,23 também nos acrescenta a resposta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é clara ao afirmar que todos pecaram e a morte passou a todos por um só homem. Através de Adão e Eva, todos se tornaram mortais por causa do pecado. A Bíblia é clara ao nos afirmar isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Veja que interessante, o salário do pecado é a morte. Irmãos, Querido, amigos, a Bíblia deixa bem claro que não existe nenhuma pessoa santa na terra.
somos pecadores e carecemos da graça salvadora de Jesus Cristo. Você pode estar aí pensando, mas eu fui longe demais, sou um pecador pior, porque realmente fiz algo terrível. Sabe que tudo é pecado. Não existe distância que Deus não possa alcançar você. Uma coisa que eu quero dizer a você: existe dois tipos de pecador na terra. O pecador que ele se arrepende, nós somos pecador remido pelo sangue de Jesus. Enquanto há outros que pecam desordenadamente, como se tivesse o direito de pecar. São essas pessoas que correm risco de não conhecer o caminho que leva à vida eterna. Mas eu creio que você, assistindo esse vídeo que nós estamos aqui divulgando, tenho certeza que você vai conhecer muito bem o caminho que leva à vida eterna. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. É verdade, irmãos. Para nos ajudar aqui também com o comentário, eu pedi para o irmão Marcos aqui deixar a sua indagação. Irmãos, como diz o salário do pecado é a morte, aí eu faço a pergunta: o que é o pecado? Como a palavra do Senhor disse, o pecado é a transgressão da lei. Então, todos transgrediram a lei, então todos pecaram. E se todos pecaram, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. É verdade, irmãos. A maior tragédia que existe em nosso mundo, ou nesse mundo, é a morte. A morte destrói tudo que existe. Tudo que há no planeta, é interessante, irmãos, tudo morre. Porque a terra foi contaminada pelo pecado, com a mancha do pecado. Mas no estudo de hoje, nós vamos aprender que Deus criou um plano maravilhoso para salvar a vida do homem. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse plano. Vamos lá, a segunda pergunta é a seguinte: que reação Deus se manifestou diante da entrada do pecado? O que foi que Deus fez quando o pecado entrou em nosso mundo, entrou nesse planeta? Lá em Gênesis 3, do versículo 8 ao 10, a Bíblia responde o que Deus fez. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja que interessante. A Bíblia diz que quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder da presença do Senhor. E muitas das vezes, quando eu e você e eu erramos, fazemos a mesma coisa, se escondemos de Deus. Imagine o sentimento que brotou no coração de Adão e Eva quando pecaram pela primeira vez. Um sentimento de vergonha, como diz a leitura na Bíblia. Mas olha o que Deus fez. O Espírito diz assim: Deus abandonou o homem de maneira nenhuma. Deus não se importou com o homem de maneira nenhuma. Sabe o que Deus fez? Deus procurou o homem. E faz 6.000 anos que Deus vem procurando o homem. E o homem já se escondeu dele. Se esconderam atrás do trabalho, se esconderam atrás das drogas, atrás de relacionamentos falsos. Deus está buscando o homem para salvá-lo da sua vergonha, do seu pecado, do seu erro. Mas o homem está correndo da presença de Deus. Irmãos, queridos, eu agora fiquei bastante animado, porque o amor de Deus, ele é sem limite.
Se Deus fez o homem e colocou a sua imagem e semelhança aqui na terra, poderia que Deus tivesse abandonado, porque todos caíram no pecado, desobedeceram a Deus. Deus apenas deu uma norma para que eles pudessem obedecer, mas ele desobedeceu. Como você se sente quando seu filho, sua filha, desobedece a você? Talvez você fique irado com eles. Talvez você fique completamente aborrecido com eles. Mas Deus não foi assim. Ele foi em busca. Mesmo quando ele agora se encontrava escondido, Deus foi atrás. Porque o amor de Deus é sem limite. Deus ainda hoje busca encontrar-nos. Nós encontramos muitas vezes se escondendo da presença de Deus. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que você anda fazendo. Eu não sei o que você anda se escondendo por trás de quê. Mas Deus procura você carinhosamente. É verdade, é por isso, irmão Marcos. Nós vemos aí uma cena de um pai e de um filho. O interessante é que o pai dá uma ordem ao filho e o filho vai e desobedece. E com isso, quando automaticamente, da sua desobediência, ele vai e se esconde, ou seja, ele tem vergonha do que ele fez. Na maioria das vezes, eu e você, quando fazemos algumas coisas, nós fazemos atrás se o povo vê, mas Deus está vendo, Deus está no céu, ele vê tudo. E o interessante é que Deus em nenhum momento chegou e deixou Adão e Eva do lado. Ele buscou Adão e Eva, porque o seu amor é incontável. Eu não consigo imaginar quão grande é esse amor. E nenhum ser humano sente esse amor que nem Deus sente por mim e por você. E Deus quer que eu e você busquemos esse amor nele. Ele está de braços abertos. O interessante em todos os comentários é a procura que Deus faz. Deus busca o homem. Deus busca abraçar o homem e trazer ele de volta para o seu aprisco, de volta para os seus braços. E muitas das vezes o homem não quer voltar para os braços de Deus. Que amor é esse? A Bíblia diz que Deus amou o filho de tal maneira, que não tem como explicar esse amor. A terceira pergunta é a seguinte: qual a condição da natureza humana após o pecado? Qual é a condição da natureza humana, da minha e da sua natureza, depois do pecado? Gênesis 6, versículo 5, nos dá uma resposta. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos para Salmos 51, versículo 5, e a Bíblia continuará dando a resposta. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias 13, versículo 23, continua respondendo. Pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 17, 9, continua respondendo. Enganoso é o coração, mais do que as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então vamos juntar aqui todas as respostas. Olha só. Depois do pecado, o homem se contaminou de tal forma que ele busca desesperadamente a prática do mal.
depois que o pecado tornou-se corrompida e depravada a sua natureza. Depois do pecado, o homem mudou a sua natureza, que era santa, agora não é mais santa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, porque todos os pensamentos são para o mal. Todas as nossas atitudes são para o mal, porque o pecado está no nosso DNA. E por nós mesmos nunca mudaremos. Somente Deus tem o poder de nos transformar. Irmãos, deu para você perceber, queridos, que o homem não pode resolver o problema do pecado? Deu para você entender que nós somos uma raça humana, que mesmo que a gente quisesse modificar toda a nossa história, nós não poderíamos. Aí entra a graça de Deus, querido. Você entende o que é graça? Toda vez que a graça se manifesta sobre você, sobre mim, e temos um aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. O pecado ele é imundícia total. O profeta Isaías diz que nós somos como trapo de imundícia. Mas Deus transforma você em uma nova criatura. Deus é quem pode mudar os desígnios do seu coração, como a Bíblia acabou de falar. O coração do homem é enganoso. Porque a Bíblia diz também que do coração saem todos os planos do ser humano. Sai todo o desígnio do homem. Você sabe quando alguém trajeta fazer o mal? Vem do coração. Quando ele trajeta de fazer o bem, também vem do coração. Analise aqui essas pessoas que estão aqui, fazendo esse estudo para você. Se forem nós carnalmente, o que nós poderíamos falar aqui? Se Deus não tivesse transformado a nossa vida. Queridos, saibam, todos nós que dependemos da graça e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. amém, é verdade, Marcos. Nós vemos aqui o puro e o impuro. Nós vemos o obediente e o desobediente. E com a parte segunda que nós ficamos, depois da entrada do pecado, a Bíblia diz que o nosso ser, o nosso interior busca não fazer o bem, não buscar Deus, e se fazer o mal, todo momento. E o interessante é que antes de você fazer o mal, você vai pensar, e você tem a alternativa de você mudar. E o Espírito Santo está no seu coração, na sua mente, dizendo: não faça, não faça. E por nosso coração estar corrompido, estar cheio de maldade, e só falar imundícias, aí nós acabamos fazendo, e não dando ouvido ao Espírito Santo. E vai mais além. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos se agarrar em Cristo, que Ele é o único meio de salvação. A graça vem de Cristo. E o meio de nós mudar o nosso interior, o nosso ser, é Cristo, não há outro ser que mude o meu ser. Porque por mim só, por mim e você sozinho, nós não somos nada, não mudaremos de jeito nenhum. Então, a Bíblia é clara ao afirmar que o homem está manchado e que a sua conduta depois do pecado ela é má. Ela luta contra o Espírito. E se eu e você não permitir que o Espírito Santo domine o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, vai de mal a pior. Olha o que a quarta pergunta nos faz. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, 3, depois Efésios 4, 18. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Lá em Romanos 7, do versículo 15 ao 19, e depois do versículo 23 e 24. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurando, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vejo palavras fortes e precisas do apóstolo Paulo. A luta que ele travava todos os dias contra a carne, contra os princípios que nos levam a cometer o pecado. Olha só que diz Júlio: querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. O homem natural não aceita as coisas de Deus. O homem natural, com a marca do pecado, com a mancha do pecado, ele luta para fugir de Deus. O homem que está contaminado com o pecado, ele se delicia na carne, em festas, na corrupção moral, nas bebedices, nas drogas e todos os tipos de coisas que é contrária à lei de Deus. Como Paulo afirma, que quando eu peco, eu estou dizendo que a lei de Deus não é suficiente, mas Paulo diz que a lei é boa e que faz bem para nós. Porém, a nossa natureza está tão destruída, está tão contaminada, que nós procuramos quebrar a lei de Deus e cometer o erro. Por isso ele afirma: quem te livrará da morte deste corpo? É interessante, irmãos, nas colocações de Paulo. Amigo, dê para você perceber que gravidade nós temos no nosso próprio corpo. Aqui a gente viu quando o apóstolo fala que quem me livrará do corpo da morte. Olha, eu só quero dizer a você, é que nós, seres humanos, nós temos duas naturezas. A natureza da carne, que é carne, e a natureza do espírito, que pertence a Deus. Infelizmente, queridos, todas as duas têm que ser alimentadas. Agora, uma coisa eu quero dizer a você, deixar bem claro: se for a carne que vença, está perdido, tanto eu como você. Mas se é o Espírito que vence, nós estamos agraciando. Porque realmente é uma guerra que dentro de você, uma guerra dentro de mim, nós lutando com nós próprios. O Espírito, ele sempre é relevante a Deus, enquanto nós, a carne, é para o pecado. Nós já vimos antes que o salário do pecado é morte. Por favor, entenda. Busque Deus enquanto é tempo, meu querido, para resolver esse problema do pecado. Ainda tenho mais a dizer a você. O profeta Isaías,
lá no capítulo 20, 24, ele diz que a terra cambaleia como bêbado, balanceia como rei de dormir, porque os pecados pesam sobre ela. Logo ela cairá e não se levantará mais. Queridos, é grave demais. O problema do pecado, somente Jesus, e somente você aceitando Ele como Salvador da sua vida, é que pode ser resolvido o problema do pecado. É verdade, Marcos. Com tudo que foi dito aqui nesse momento, nós vemos o seguinte, que o querer no homem fazer o bem, ele não efetua. E o mais interessante é que diz o seguinte, a natureza humana, ela vive na carne, ela não vive na obediência, ou seja, ela não vive em Cristo, ela vive na desobediência, porque faz a sua própria vontade, os seus próprios desejos. E hoje, nessa luta, ou seja, nesse meio de redenção, que Cristo já fez isso na cruz do Calvário, mas Satanás busca que ele você viva dessa maneira, dessa forma, e deixe esse plano de lado, esse amor de lado, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário com você não foi nada menos, nada mais que amor, por amor. E Satanás não aguenta ver isso, ver o amor para Deus para com seus filhos e seus filhos para com Deus. E ele acaba tentando nos despachar desse plano, desse grande amor. E o mais interessante é que o seguinte, que a Bíblia diz que o homem, ele quer andar pelos seus próprios pés, quer andar pelos seus próprios caminhos, sabendo que em Provérbios diz que o caminho do homem leva a derramamento de sangue, os seus pés leva a derramamento de sangue, destruição, leva para o abismo. E isso daí não é bom. Cristo diz, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Satanás diz, venha a mim que eu vou lhe dar grana, que eu vou lhe dar tudo. E hoje o homem busca esses prazeres, busca esse desejo. E o pecado no coração do homem é tão grande que ele, em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para a redenção, olha para as coisas que existem hoje neste mundo. Paulo foi um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Mas ele declara abertamente que, mesmo sendo servo de Cristo, ele também cometia erros, ele também errava. Não é porque eu estou aqui junto com os irmãos passando esse estudo bíblico que eu não é, pelo contrário. Eu sou tão pecador quanto você que está me assistindo agora. Mas sabe qual é a diferença agora, irmão? É que eu prefiro lutar ao lado de Deus, eu prefiro lutar com Deus. Eu reconheço que sou pecador e que preciso desesperadamente da graça de Cristo, e por isso que eu prefiro, mesmo se eu venha cair várias vezes, mas que eu possa estar do lado de Cristo, pois eu sei que várias vezes Ele vai estar com a sua mão erguida para me levantar. Pense nisso, não lute sozinho. O homem sozinho não é nada, não é ninguém, é só pó. Mas o homem com Deus, ele tem vida. Olha o que a quinta pergunta me diz: que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Olha, que plano foi esse que Deus fez? Veja lá o que a Bíblia nos diz em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Olha qual foi o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda, que coisa bela, que não há argumentos de adjetivos. A Bíblia diz que Deus amou a mim e a você de tal maneira que permitiu que Jesus Cristo viesse a esse mundo e passasse pelo que passou, e sofresse o que sofreu, até a morte, para que eu e você e eu tivéssemos o direito da vida eterna. O que Deus mais preza é a vida. E foi com esse propósito que ele veio
aqui à terra para nos dar vida, salvação, vida eterna. E que amor é esse que existe no coração de Deus? A Bíblia diz que é semelhante, parecido com o amor que uma mãe tem por seu filho. Irmãos, Deu para você perceber, amado, que amor. Eu começo a perguntar a você, neste momento, alguém te ama? Você tem amado alguém demasiadamente? Alguém tem aborrecido você? Talvez você tenha aborrecido alguém também. Sabe por quê? Porque nem eu nem você não temos o amor que Deus tem. O amor é uma coisa que está acima de tudo. Esse verso, no capítulo 3, verso 16, me chama muita atenção. Foi onde eu comecei a pensar, analisar. Que amor é esse? Porque eu reconheci que um amor que eu vinha dele, que hoje amava, amanhã aborrecia e até matava. E aí comecei a analisar esse verso. E eu peço que você analise com bastante cuidado. Você vai encontrar nele um caráter diferente da humanidade. É um amor que te dá a ordem, um amor que te dá a liberdade de você viver. Somente Deus, Ele pode fazer isso em sua vida e na minha vida. Somente Deus pode te amar eternamente. Obrigado. Marcos. E mais uma vez, nós vemos na Bíblia que o poder do grande e glorioso Deus, ou seja, o amor para com o ser humano. Ele enviou o seu próprio Filho, o único, para a minha e sua salvação. É o seguinte, e a Bíblia diz mais, vai mais além. Deus é amor. Aquele que não ama, esse não está com Deus. Ame, busque, porque Deus é amor. Ele amou a mim e a você, como diz a Bíblia lá em Romanos 3,16, porque Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo mundo crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna Ele quer que você esteja junto a Ele. Esse amor que Ele tem por mim e por você é para que eu e você alcançamos a salvação que está em Jesus. Olha o que 1 Coríntios 15, versículo 3 nos diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A Bíblia afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo nos dá vida. Jesus sabia, Deus sabia, o Espírito Santo sabia que quantas vezes iríamos errar, mas mesmo assim Ele decidiu morrer por você e por mim. Antes que houvesse o universo, antes que houvesse tudo, Deus sabia que nós iríamos errar, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro, mas mesmo assim Ele decidiu te criar a mim, criar todos, e mesmo assim Jesus decidiu morrer por mim e por você. Deus não olhou os seus defeitos, Deus não olhou os meus defeitos. O que Deus olhou foi o amor. Deus olhou o amor que existe no seu coração, e você sabe que você ama. Deus colocou o amor no seu coração. E Deus olha para cada ser humano, não porque é agora, mas porque o que ele pode vir, o que ele pode ser. Deus não olha para uma pessoa como nós olhamos às vezes para várias pessoas e damos o decreto, você é isso, você é aquilo, mas Deus olha para uma pessoa diferente. Ele pode ser diferente, ele pode ser melhor, se ele me conhecer. Olha o que a sexta pergunta nos faz: o que Jesus fez por nós na cruz? O que Jesus fez por nós na cruz? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24, responde o que Cristo fez por nós. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas de Cristo, somos curados. Olha o que Isaías 53, e o versículo 5 e o versículo 6 diz. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu vou contar aqui uma pequena parábolazinha do que aconteceu no jardim do Éden. De um lado estava Satanás, rico, debochando de Deus, pelo pecado que Adão e Eva cometeram. E aí ele pensou consigo: hoje eu peguei Deus. Porque se Deus destruir o casal, eu vou ligar para todo o universo, está vendo aí? A primeira pessoa que errou, ele destruiu. Que Deus é esse? E se ele não destruir, eu vou dizer, está vendo aí? Que essa lei não serve para nada, e essa para nos prender. Irmãos, mas sabe o que foi que Deus fez naquele dia? A lei de Deus foi cumprida. A Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado, representando o sacrifício que Jesus iria fazer e que hoje, no outro dia já fez, de morrer por todos. Naquele dia, Jesus olhou para o inimigo, Deus olhou para o inimigo e disse: não, a lei será cumprida, porém não vai morrer nem Adão e nem vai morrer Eva. Eu vou morrer por eles. A morte que ele sofreu foi a morte eterna. A Bíblia diz que a morte que passamos hoje é um sono. E o interessante é que, mesmo nós conhecemos e sabendo que isso é um maravilhoso, continuamos com a reino de Deus. Vou explicar outra parábola aqui. Diz que um grande rei no passado era um rei de paz, era um rei tranquilo, e o rei criou leis e colocou assim: aquela pessoa que for pega roubando, essa pessoa perderá a visão. E tudo ia bem naquele reino, até que um dia alguém foi pego roubando. E as pessoas foram até o rei, disseram: Senhor, algo terrível aconteceu no rei. E o que foi o rei espantado? Pegamos alguém roubando. E o rei disse: se pegaram, tem que ser cumprida a lei. Porém, isso do rei disseram, falaram: porém, rei, só tem um pequeno problema. A pessoa que foi pego roubando o teu próprio filho. E as pessoas começaram a pensar: será que ele vai condenar o filho? E se o rei condenasse o filho, continuamos aí, ele nem perdoou o seu filho. E se ele absorvesse o filho, muito aí, só absorveu por causa dele. Se fosse o filho, ele iria perder a visão. Mas naquele dia, naquela hora, o rei disse: a lei será cumprida. E o rei disse: fure os meus olhos. E foi exatamente isso que Deus fez. Quando os seus filhos pecaram, Ele pagou em sua carne, em seu corpo, as saraduras de Cristo. Ou melhor, as feridas em Cristo provocadas pelo Calvário nos curava, nos redimia. Por isso que Cristo é a rosa de Sarão. Quanto mais espancado era Jesus, mais perfeito era o plano da salvação. Olha o que a certa pergunta diz: quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar a minha e a tua natureza pecaminosa? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito do Senhor irá se apossar de mim e de você, e o Espírito Santo vai nos mudar, vai nos transformar para uma outra pessoa.
Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Olha o que João, o Evangelho de João 8,32 diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade vai fazer com que você se torne uma outra pessoa. Vai fazer com que você mude. Irmãos, Olha, amados, eu não sei como você está passando, como você está assistindo esse vídeo. Você está triste, abatido? Você está sem esperança já? Você pode estar pensando assim: eu sou pecador e não tem solução para a minha vida. Saiba que Jesus já pagou o preço por você e por mim. Jesus continua te chamando, dizendo: vinde a mim todo que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Queridos, Jesus pagou todo o preço por você e por mim. Mesmo quando nós estamos cansados da vida, dificuldade que a gente não achamos mais força nem alento para caminhar. O pecado tem causado muita destruição. Quero dizer a você, neste momento, que você possa entender: somente o Espírito Santo poderá entrar no seu coração, na sua mente, e você conhecer todas essas palavras, esse plano que Deus tem para você e para mim. Se você conhecer a verdade, você vai se libertar como eu e como demais pessoas na terra foram libertadas. Conhecereis a verdade me libertará. Você pode estar perguntando: mas eu sou escravo de quê? Eu estou preso em quê? Existe pecado, queridos, na nossa vida, que nós acariciamos ele todos os tempos, e nós somos escravos dele. Estamos presos a alguma coisa em nossa vida, a algum vício que nos cativa. E somente a pessoa de Jesus é que poderá nos livrar e deixar você liberto para sempre. Amém. Marcos. Com todos esses aquecimentos, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês já tentaram deixar de fazer algo? Vocês já tentaram mudar? Como a Bíblia diz, eu e você não mudamos por si só. A única pessoa que pode mudar o meu e o seu interior é Deus, é o Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. E através da palavra de Deus, com o Espírito Santo, Ele nos guiará e nos levará a compreender o que você estamos fazendo e onde estamos errando. E como podemos mudar. E através desse conhecimento do Santo Espírito de Deus, nós mudamos. E a verdade nos liberta. Liberta das coisas que nós fazíamos antes. Liberta dos erros que cometíamos. Ou seja, o nosso ser muda, o nosso caráter é transformado, fica da forma do caráter que Cristo quer e que não eu quero. E o mundo quer de uma forma, Deus quer de outra. Qual é o caráter que você quer ter? E qual é o caráter que você está afirmando nesse momento? Em quem você está afirmando? É em Deus ou é no mundo? É verdade, irmão. Que possamos repetir os nossos princípios de hoje. E nos princípios que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia nos ensina. E compare, e faça a comparação e veja onde está o nosso erro. A oitava pergunta é a seguinte: a salvação depende de nossas boas obras? Será que por fazer coisas boas aqui na terra eu já estou salvo? Será que é assim? Olha o que a Bíblia nos responde. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Eu fico imaginando assim: por que foi que Noé foi salvo? Por que foi que Abraão foi apostado por Deus? A Bíblia diz que ele era um homem obediente. Será porque ele fazia boas vaidades? Claro que não. Foi pela misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus só vai atuar se eu e você estivermos dentro dos seus princípios. Porque no mundo em que Noé vivia, todos
era desobediente, mas não era obediente, e a misericórdia de Deus o cobriu. E será que hoje será diferente? Será que hoje vai ser mudado isso? É claro que não. Olha o que Gálatas 2, versículo 16 diz: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu posso guardar todos os mandamentos de Deus, mas isso não me garante o céu. Mas se eu não guardar, isso me garante a perdição. Dá para entender isso? Dá para entender esse propósito? Eu sou obediente a Deus, não para comprar minha salvação, não, porque eu sou grato a Deus. Olha a história de Jó. Jó foi temente a Deus, Jó foi fiel a Deus, no momento bom e no momento mau de sua vida, mas por gratidão. Obedecer a Deus é por gratidão, e a misericórdia de Deus só vai nos alcançar se tivermos alicerçado dentro dos seus princípios, e se reconhecermos que somos pecadores e se entregarmos em Cristo a nossa vida. Bem, queridos, aqui a Bíblia diz que ninguém depende das obras para ser salvo. É verdade. As obras não salvam ninguém. Quem salva é a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas eu quero deixar bem claro para você que a obra ela tem que andar de mão dada com a fé. Como é que eu posso ter uma fé se eu não tenho obra? Então as duas caminham juntas. Não adianta você dizer que tem fé e está liberta agora para fazer o que você quiser e não obedecer a Deus. Saiba que a palavra de Deus é bem corrigida. Ela diz uma coisa bem clara que nós não ficamos em dúvida. Talvez as pessoas pensem assim: mas eu sou bom, eu dou esmola, eu faço muito benefício, eu vou ser salvo por conta disso. Negativamente, não. Somente a graça do Senhor Jesus é que pode te salvar e me salvar. Noé foi salvo pela graça. Todos foram salvos pela graça. E você que está esperando, queridos? Não perca tempo. Busque a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Marcos. E o interessante, como o irmão disse, a graça e a obra têm que andar juntos. E lá em Romanos 3, ele diz o seguinte: será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. A graça de Cristo e as obras têm que andar junto. E aqui em Romanos 6, 12, o seguinte: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo seu. Vocês façam o que o pecado não contamine o seu interior. Aborreçam os desejos pecaminosos e vivam em Cristo. Ou seja, você não deixe que o seu desejo carnal seja maior do que você. Busque que quem lhe guie seja Cristo, seja a graça de Jesus, e não o que eu quero ou o que eu penso em fazer. Porque o que eu quero fazer não é bom para mim e não é bom para a minha salvação. Eu vou dizer uma coisa que está na Bíblia e que é verdade. Eu vivo para obedecer e eu obedeço para viver. Foi assim que fez Noé, foi assim que fez Jó, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Enoque, Elias, homens que obedeceram a Deus. Porque a fé e as obras, como o irmão acabou de ler aqui, elas devem andar juntas.
Na geração de Noé, o mundo estava corrompido, mais ou menos, ou até parecido ou igual como hoje. Mas ele foi obediente ao Senhor e a graça de Deus o salvou. E por que a graça de Deus não salvou o restante? Porque o restante era desobediente e não queriam saber de nada, eram rebeldes diante do Senhor. Então precisamos viver para servir e servir para viver. Jesus é o maior exemplo de todos. Ele veio nesse mundo para obedecer, para cumprir a lei de Deus, e nós devemos fazer a mesma coisa. Olha o que a nona pergunta faz: como pode o homem alcançar a salvação hoje? 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, e depois Hebreus 5, versículo 9. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe aceitam, os que obedecem. E aí, irmãos? Eu vejo que interessante o que a Bíblia acabou de nos ensinar, de nos mostrar. O quanto é importante que cada um seja obediente aos princípios de Deus. Que cada um busque agradar a Deus em suas ações, em sua vida diária. Irmãos, Queridos, deu para você perceber o que é salvação para você? O que é vida eterna? Você acha que a vida eterna nós encontramos em qualquer coisa? Como é que você tem buscado essa vida eterna? A Bíblia diz somente na pessoa de Jesus. Somente através dele que nós alcançamos a vida eterna. O que você está esperando, querido? Não espere que outra coisa possa salvar você e a mim. Só existe um Deus. Não existe vários deuses, não. Só existe um. E esse um que a Bíblia está declarando para você é o Deus verdadeiro que salva a sua vida e a minha vida. Não depende da salvação de outro Deus. Somente do Deus Criador do céu e da terra. Por isso o meu conselho que eu digo a você neste momento: busque conhecer mais a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você tem dúvida, a Bíblia vai tirar as suas dúvidas. Se você não tem conhecimento desse caminho, a Bíblia vai te ensinar que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Somente Ele poderá te dar paz. Somente Ele poderá te dar alegria, entusiasmo para viver. Não busque outro Deus, porque não tem. Somente Ele poderá te dar a paz, a alegria e a vida eterna. Amém. Marcos. Aqui em Romanos 8, 11 diz o seguinte: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito, que vive em vocês. Então, irmãos, nós vemos aqui que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Ele, através do seu Santo Espírito, que nos guia ao conhecimento, à libertação e à vida eterna, que através disso a sua graça nos alcança. Amém? Amém. Olha só, a Bíblia diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
a única pessoa que nos pode dar vida é Cristo. O sacrifício de Jesus nos traz vida. Eu vou pedir para que o Marcos abra aqui a Bíblia em Hebreus 5, 9. E eu vou pedir para que o Anderson faça a leitura. Hebreus 9. Isso. Hebreus 5, versículo 9. Eu queria que você ouvisse de novo a importância desse versículo. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, depois de se tornar o quê? Aperfeiçoado. O ministério de Cristo foi perfeito, por isso que ele ressuscitou, porque Jesus não teve uma manchinha de erro, foi perfeito. O que acontece depois de sair? O que o versículo diz? Ele se tornou fonte de salvação. Ele é a fonte da minha e da sua e da nossa salvação. Mas para aqueles que obedecem a Deus, aos seus princípios, à sua lei, para aqueles que não andam ensinando coisas que dizem hoje por aí, que não precisamos mais guardar a lei de Deus, onde que a Bíblia diz que nós precisamos obedecer a Deus e não ao homem. Faça da Bíblia o seu manual de instrução da vida. Busque na palavra de Deus o seu maior tesouro que existe nesse mundo. Porque tudo que você constrói aqui na terra, o que você pode construir, quando você morre, tudo fica para trás. O homem mais rico desse mundo, quando morrer, não vai levar nada. Toda a sua riqueza ficará aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que crerem na palavra, no Evangelho e na pessoa de Cristo, a Bíblia diz, ainda que morra, viverá. E eu passo essa feira aqui a você. Busque o maior tesouro que existe nesse mundo, neste universo, que é Cristo, que é a sua palavra, que é os seus ensinamentos. Busque em Deus a solução para a sua vida e você encontrará em Cristo. Você encontrará em Cristo tudo o que você precisa para viver. E eu vou terminar o estudo de hoje com as 4 perguntas do início do estudo. Como posso ser obediente diante de Deus? Como posso ser obediente diante de Deus? Irmãozão, como eu posso ser obediente diante de Deus? Olha, irmão, veja bem. Através do conhecimento é que nós podemos obedecer. Aqui, eu quero deixar bem claro aqui no estudo que você teve hoje. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo. E lhe deu certeza de que Jesus morreria no seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tomou sobre si o nosso pecado, queridos. O nosso pecado. E após o pecado, a natureza humana foi depravada. E o coração do homem tornou-se mau. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem muda a natureza do homem. Implantou a lei de Deus no seu coração. E a salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você nesse momento, se você está cansado de viver uma vida atarefada de onde você acha que vai ser salvo através de qualquer coisa, se não for na pessoa de Jesus Cristo, mude imediatamente, meu querido. Não pense mais isso.
Faça um plano com Deus. Busque Deus enquanto é tempo. Ele vai te abraçar. Ele vai te dar força para você atravessar. E lá nos céus é onde você vai assistir toda a verdade. É onde vai ter toda a explicação para você e para mim. De porque a gente acreditando em um Deus que não falha, um Deus que é eterno para sempre. Amém. Amém. E eu vou responder aqui as 4 indagações. Como posso ser bom diante de Deus? Simplesmente obedecendo a Ele. Obedeça a Deus. Segundo ponto. Como posso apagar meu passado? Sabe como? Confessando os pecados a Deus. Pois é Deus quem apaga. Terceiro ponto. Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Aí é o trabalho de Cristo. É Ele que se apresenta no trono de Deus e diz: morre as suas marcas na cruz e diz: ó, meu Pai, eu morri por ele. E Deus, aceitando o sacrifício de Cristo, apaga o meu e o teu pecado. E como eu posso ser salvo? Simplesmente aceitando o Senhor Jesus como seu único Salvador. A palavra de Deus é clara: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, infelizmente não tem a vida. Que você, que cada um se encontra aqui e que cada um que está assistindo possa refletir no Filho de Deus. Eu vou pedir para o irmão Osano fazer a oração para que nós possamos encerrar o estudo de hoje. Amado Deus que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor Deus, que se encerra aqui, neste lugar, a palavra do Senhor sobre todos os corações. Peça ao Senhor neste momento que use da sua misericórdia com quem estudar e ver esse vídeo. Essas palavras que está ouvindo possa penetrar no seu coração. Fazer com que busque a vida eterna em Cristo Jesus. Se o Senhor pode, neste momento, alcançar pessoas que não tenham, talvez, uma fé verdadeira, talvez buscasse salvação em outro Deus, não obedecesse à lei de Deus, neste momento, eu quero dizer que Deus possa alcançar você, meu querido, aonde você estiver. E Deus possa fazer um grande milagre na sua vida, como fez na minha e nos demais irmãos, acreditando no Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou terminar o estudo de hoje com as seguintes palavras de Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo estudo. fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir.
Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro, cortante, diamante, que quer ver alguém viver. Que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Diamante que quer ver alguém viver. Olá pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.